Ah, eu vou na igreja de segunda, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 5, 6 dias. Na minha igreja tem culto todo dia. Tô salvo. Ah, na minha igreja tem culto 3 dias na semana. Tô salvo. Meu irmão, vamos conversar. Muitas pessoas acham que uma igreja é boa ou ruim de acordo com o número de cultos que ela tem, de acordo com o número de atividades que ela possui. Só que quantidade nem sempre é qualidade. Isso tem que ser claro para nós. Quantidade, às vezes a quantidade pode esconder algo espiritualmente raso, a quantidade de atividades, a quantidade de pessoas, muitas vezes pulando, rodopiando ali, naquele momento. Entenda, o púlpito é um lugar de poder. O poder de Deus está ali. Mas o púlpito também tem o poder de fazer pessoas sem o poder se sentirem poderosas. Quantas pessoas vão lá na frente, vão fazer algo no altar, porque gostam de sentir esse poder, gostam de sentir importante, sentir que o outro tá ouvindo ela, que o outro tá gostando, gosta de ver que o outro tá se emocionando com aquilo que ele tá dizendo. A gente, como pregador, a gente se sente bem quando a gente sente que a palavra mexeu com alguém. Mas quando eu falo algo de Deus que mexe com alguém, é aí que eu peço mais misericórdia de Deus ainda pra minha vida e toco o barco, porque eu não sei. Eu sei que Deus tá falando com aquela pessoa. Mas eu também sei que Deus tá falando com aquela pessoa que tá quietinha no lugar dela e apenas ouvindo, prestando atenção em tudo que eu tô falando. Inclusive, eu pessoalmente eu gosto muito mais da nessa atitude como pregador, como alguém que olha assim, né? Eu gosto muito quando percebo que a igreja tá acompanhando o raciocínio junto comigo, com a Bíblia aberta, lendo junto. Eu acho isso muito importante também. Mas enfim, quantidade nem sempre significa qualidade. Um certo colega uma vez, minha igreja é uma igreja que tem pessoas mais velhas, pessoas idosas, pessoas que ou pessoas que trabalham muito. Então nossos cultos, nosso culto mesmo é no domingo, na quinta-feira, estudo bíblico e o sábado para os departamentos ali internos da igreja. E cada um tem a sua agenda, tem as suas atividades, ok? Mas uma vez um colega disse pra mim, assim, nossa, mas só isso de culto? Nossa, mas só isso? Só vai esses dias na igreja? E eu me senti mal, sabe? Teve um momento que eu me senti mal, que eu fiquei pensando, falei assim, caramba, será que a gente tá fazendo tão pouco assim? Né? Mas depois eu lembrei o quão a igreja é importante. E eu pensei não só em mim, no que eu gostaria que estivesse na igreja, mas eu pensei na realidade e que quem está na minha igreja e que os cultos ali atendem o público ali, a realidade nossa, né? Que é outra realidade diferente de outra denominação, que tem outra forma de andar, outra forma de agir. Então o erro que nós cometemos muitas vezes é de nos comparar, ou de comparar o outro e apontar no outro como se o outro fosse menos santo que nós, porque vai em menos cultos, porque nós vamos mais culto que elas. Sendo que tem muitas pessoas que vão em culto a semana inteira. Dos 7 dias da semana, 5 ele está na igreja. Mas no dia a dia dele, ele não demonstra a transformação, o testemunho total daquilo que ele busca todos esses dias na igreja. Ou seja, você tem muitas pessoas imaturas espiritualmente ainda, pessoas que não conseguem praticar o evangelho ainda no seu dia a dia, nas suas palavras, nas suas piadas, nos seus relacionamentos, mas que estão na igreja fisicamente todos os dias. E você tem pessoas que vão para a igreja 2 vezes na semana, mas servem genuinamente e no seu dia a dia demonstram o testemunho e a prática dessa palavra. Porque o verdadeiro desafio do cristão é da porta para fora.
Então você vê que a vida de alguém é espiritualmente saudável na forma como ele se relaciona com as pessoas e como ele é igreja fora da igreja. Não estou dizendo aqui de forma alguma que você não deve ir nos cultos da sua igreja. Não. Eu estou dizendo que cada igreja tem a sua realidade. Então, dentro da realidade da igreja onde você está, procure participar o máximo que você puder. Se tiver coisa de quinta, se tiver coisa de sábado, se tiver coisa de domingo, se tiver coisa de terça. Faça um compromisso de tentar participar da sua igreja, das salas, das reuniões, dos discipulados, o máximo que você puder para você se relacionar com seus irmãos, cultivar o famoso primeiro amor, que é do amor com o nosso irmão, para o nosso próximo, porque muitas vezes nós amamos a Deus, mas nós não sabemos expressar esse amor para o nosso irmão, dentro e fora da igreja, não é? Então, participe dentro da sua realidade, seja fervoroso dentro da sua realidade e pratique fora também, ok? Então, independente da denominação que você é, se você é de uma igreja que tem 5 dias na semana, culto, analise se a igreja ela está biblicamente correta, biblicamente dentro, é uma igreja saudável. Observe os irmãos do seu lado. Se você é uma igreja que tem menos cultos durante a semana, observe também se ela está biblicamente correta. Talvez você seja líder de uma igreja que às vezes está um pouco acomodada, uma igreja que tem a palavra, que tem qualidade, mas que às vezes precisa se movimentar mais no seu bairro, na sua comunidade. E é importante, talvez, esse vídeo para te dar um toque e mostrar, talvez para sua igreja crescer, se você tem qualidade na palavra, talvez você precise estar mais presente, de portas mais abertas. Porque eu penso assim, uma igreja tem uma boa palavra, tem qualidade, quando ela fica mais tempo com as portas fechadas do que abertas, as igrejas falsas, falsas eu falo aquelas que não estão dentro da palavra de Deus, que não pregam o que nós pregamos, igrejas aí de tantos tipos aí, com ideologias, de tantas ideologias que têm sido abertas, igrejas que atrapalham o andamento da comunidade, do bairro, na verdade pregando coisas erradas, essas igrejas estão com as portas abertas. Aquela ovelha que talvez poderia ser encontrada por você é pega pelo outro antes. Porque às vezes Deus poderia usar um culto de terça-feira para falar com alguém que nem sempre é um membro da igreja, alguém que já é membro da igreja oficial, mas talvez num culto de terça, que vai tantas poucas pessoas, porque trabalham, porque cada uma tem o que fazer, ou porque às vezes a gente arranja desculpa mesmo, mas talvez é num culto de terça-feira que Deus vai falar com alguém que não é da igreja, mas que pode se tornar seu irmão futuramente. Às vezes é numa reunião de quarta-feira, na casa das pessoas, que Deus tem o horário, o dia e o horário preparado para converter um coração, que nem sempre é o coração de alguém que já está sempre no domingo. Então, se você participou do domingo, participe outros dias também. Mas deixa eu te fazer um desafio. Quando você for participar do culto de domingo e principalmente do culto de dia da semana, não vem sozinho não. Chama um amigo, chama um colega, convida alguém que você gosta e que te dá abertura para você falar e que você sabe que se você convidar, talvez ela vá gostar. Tem aquela pessoa às vezes que a gente fala assim, pô, cara, fulano ia gostar muito daqui. Fulano ia se sentir em casa, fulano iria entender a palavra aqui, do jeito que é explicado. Talvez seja você, sabe? Talvez o dia de semana, uma atividade de semana, seja uma oportunidade para você trazer alguém de fora. Ou de você sair de dentro da igreja e ir para fora, na casa de alguém, ou na sua própria casa. Você tem um culto. Então, rapaz, se na sua igreja falta essa atividade, abra sua casa então. Faça, fale com o pastor seu, não sei como que é a sua denominação, como funciona, mas conversa com ele, com a liderança, e fala, eu queria fazer um culto em casa.
E bora pra cima. Bora congregar. Pode ser. Hashtag bora congregar. Bora cultuar, porque o culto não é para o homem, o culto é para Deus. E no meio do culto para Deus, ele se revela e ele chama aqueles que são seus para adorá-lo. Por isso ele converte corações. Não porque você merece alguma coisa, mas é porque se você é dele, então é você que ele vai puxar. É você que ele vai atrair. De alguma forma, com alguma estratégia, ele vai te trazer para ele. O culto é para Deus e para aqueles que são seus, para adorá-lo. Por isso Deus converte corações, muda histórias, muda hábitos, muda pensamentos, muda vidas, para que elas se tornem vidas que adorem a Deus, porque o culto é sempre para Deus, não é para você. Então tenha isso em mente. Muitas igrejas fazem cultos, 1000 cultos no dia, 1000 cultos durante a semana, mas são todos cultos para o homem. Culto em busca da vitória, culto em busca da varoa, do homem de Deus, da mulher de Deus, campanha para libertação. Quantas pessoas eu já vi entrar em igrejas que atrás de libertação, mas que não têm constância, não querem andar, não querem se entregar para esse Deus. Querem ver o filho liberto, a filha liberta, o marido liberto, a esposa liberta, mas não querem ser libertados por Deus. Entenda que Deus libertar a sua vida é o maior evangelismo que você pode dar para sua família. É você ser transformado e ser testemunho do poder de Deus para o seu filho, para sua filha, para o seu marido, para sua esposa, para os seus pais, talvez. Você ser o exemplo ambulante de transformação. É a maior mensagem, a mais impactante que pode existir, talvez, dentro da sua casa, no seu contexto. Amém? Deus te abençoe. Vamos evitar cair nessas armadilhas, nesse tipo de pensamento, nesse tipo de prerrogativa com o nosso irmão, às vezes de outra denominação, de outra igreja. Vamos evitar cair nisso, mas vamos agir biblicamente. Amém? Deus te abençoe, que você seja confrontado com essa palavra, assim como eu também sou, e nós possamos então achar um caminho no meio disso tudo. Valeu!